Salmos capítulo 51, diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu tos daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração compungido e contrito não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Este salmo é considerado, dentro do livro de Salmos, o quarto salmo penitencial, onde o salmista faz confissão pelos seus pecados, mas ao mesmo tempo ele recebe absolvição dos seus erros. E ao final do salmo ainda manifesta-se de uma forma muito alegre, de uma forma jubilosa. Existem aproximadamente 7 desses salmos no livro de Salmos, começando pelo salmo de número 6, onde ali também o salmista inicia confessando o seu pecado. Agora, qual é o contexto deste salmo? Se você tem aí a sua Bíblia, e talvez uma Bíblia de estudo, existe aqui uma certa explicação. Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, logo após o título, isso está escrito, depois de haver ele possuído Batseba. Então, este salmo é o resultado do que acontece nos capítulos 11 e 12 de 2 Samuel.
No capítulo 11, Davi, quando os reis estavam em guerra, do seu palácio, vê Batseba banhando-se, cobiça esta mulher, manda buscá-la e se envolve com ela. Ele tenta encobrir este pecado, fazendo com que o marido dessa mulher, Urias, se deitasse com ela. Ele tenta e consegue matar Urias. Ele se casa com Batseba. Mas no capítulo 12, o profeta Natã entra na história. E ao entrar na história, ele vai ter uma conversinha com Davi. O importante é que este salmo inicia-se do resultado da conversa de Natã com Davi. Porque no capítulo 11 de 2 Samuel, Davi faz de tudo para encobrir o seu erro. Mas no 12, Natã põe à luz o que ele fez em oculto. Natã chega a dizer que na família de Davi haverá morte, haverá impureza e impureza à plena luz do dia. Tudo aquilo que ele tentou fazer em oculto será revelado em plena luz. E é algo que realmente aconteceu quando a gente acompanha a história bíblica na vida da família de Davi. O primeiro versículo já começa usando uma expressão que aqui tem o significado de busca de ajuda para alguém que não merece. A palavra aqui, compadece-te, tem exatamente o significado de alguém que busca uma ajuda sem merecer, tendo feito tudo errado. Tanto que ele já vem até de uma maneira tímida e até vergonhosa pedir algo que ele não merece. Compadece de mim, ó Deus. Mas ao mesmo tempo ele usa aqui uma expressão que é benignidade, que refere-se à aliança. Ao mesmo tempo que ele sabe que não merece, por causa da benignidade de Deus, no fim das contas, ele é digno daquele amor. Você lembra lá do filho pródigo, quando volta para casa, ele diz: Pai, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas como é que ele chama o seu pai? Ele chama de pai. Ou seja, ele tinha pecado e aparentemente ele não tinha mais direito algum, até porque tinha pego já parte de sua herança, mas ao mesmo tempo ele tem o sentimento de pertença, ele sabe que ainda aquele pai é o seu pai. E é por isso que ele volta para casa, porque diz que os trabalhadores do pai dele estavam em melhores condições. E ele vem e usa a expressão pai. Então, ao mesmo tempo em que Davi se sente acusado, comprometido, envergonhado, ele sabe que existe uma promessa, existe uma aliança, e aquele Deus é pai dele. E ele recorre a essa aliança, tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. A expressão misericórdia aqui usada é a mesma expressão que José demonstra em relação a Benjamim, o seu irmão mais novo, quando este chega no Egito. Diz que José se sentiu tão débil afetivamente falando que ele teve que se afastar do local para chorar quando ele no Egito vê Benjamim, o seu irmão, buscar comida junto com seus outros irmãos. Um sentimento, está referido lá no texto, se apossa de José a ponto que ele tem que se afastar para chorar. Tamanho o seu amor por seu irmão mais novo. Benjamim, isso está em Gênesis 43, 30. Elevando tudo isso em consideração, que Davi chama a atenção de Deus. Deus, te compadece de mim, segundo a tua benignidade e a multidão das tuas misericórdias.
E eu quero dizer isso para você que está aqui essa noite. O nosso Deus é um Deus de amor. O nosso Deus é um Deus que é movido por compaixão. Quando Ele olha a humanidade, Ele não olha para retribuir o mal da humanidade, Ele olha para fazer o bem. Diz que da sua mão vem o bem. E talvez alguma pessoa possa ter chegado aqui essa noite com essa ideia de um Deus carrancudo, irado, e que retribui nossas faltas, mas eu quero dizer que o que move o coração de Deus é compaixão, é carinho, é amor, é misericórdia. E por que não dizer que talvez Deus chora quando nos vê numa situação difícil, quando vê a humanidade em situação difícil? Aliás, lá em Gênesis diz que quando Deus criou o homem pecou, isso lhe pesou no coração. Não se trata de um plano que Deus colocou na terra em prática, como se fosse um empresário, um administrador. Se trata de alguém que nos criou a sua imagem e semelhança e que nos ama. E que sofre junto quando a sua criação se corrompe, se perde, definha, se machuca. Sofre junto, porque é movido por compaixão. E Davi então, falando nestes termos, faz um pedido bem claro. Ele quer que os seus pecados sejam apagados. Essa expressão aqui, apagar, significa realmente riscar. Em uma ocasião, Moisés usa essa expressão quando ele diz assim: perdoa o pecado do povo que construiu o bezerro, se não, risca o meu nome do livro da vida. Ou seja, apaga, como se lá ele nunca estivesse. Apaga as minhas transgressões, tem esta ideia de um novo começo, de um esquecimento de tudo que ficou para trás e uma nova vida que se projeta para frente, porque senão ninguém recomeça. Perdão verdadeiro é efetivamente o apagar dos nossos pecados e os sermos feitos nova criatura, para então termos esperança para continuarmos. Há perdão de Deus para você aqui essa noite. Deus apaga pecados.